Boa noite, pessoal. Estamos aqui em nome do Seminário Evangélico Avivamento Bíblico para darmos início à formatura de colação da turma Bacharel em Teologia, turma 2020. Eu, pastor Renato César, serei o cerimonialista de vocês. O propósito dessa reunião é a formação dos alunos de Bacharel em Teologia que formaram em 2020. Quero, nesse momento, fazer menção da mesa diretora, que estará conosco essa noite, da diretoria do seminário. Quero fazer menção ao pastor Elmer Mendes Barbosa, diretor-geral da Diretoria Geral de Cultura e Educação Cristã. Também o pastor Fábio Oliveira dos Santos, diretor acadêmico do Seminário Evangélico Avivamento Bíblico. E também a missionária Tamires Veloso, a secretária do seminário. Quero, nesse momento, apresentar as pessoas que estão nos assistindo nessa formatura, aos membros do Conselho Geral que estão participando, sejam bem-vindos, em nome do Seminário Evangélico Avivamento Bíblico, aos pastores convidados pelos formandos, também as nossas boas-vindas, a equipe do SEAB e do GSEC, que também estão nos assistindo, sejam bem-vindos, aos professores que durante esse tempo lecionaram, deram seu tempo ministrando aos alunos que estão participando também, sejam bem-vindos, aos familiares e amigos, boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa cerimônia. Nesse momento, vou fazer a menção dos formandos, dos alunos que estão se formando, que estão graduando. Quero apresentar o formando Antônio Oliveira da Silva, naturalidade aqui de São Paulo, e membro no campo de Freguesia do Ó, São Paulo. Formando a Laís Vitória Prece Oliveira, de Cacilândia, Mato Grosso, que está no campo de Rondonópolis. Ao formando Leonardo Henrique Rodrigues, natural de Presidente Prudente e também participante no campo de Presidente Prudente. Ao formando Luiz Felipe Fernandes, natural de Cacilândia e que está servindo a igreja na diretoria do DGSEC. Ao formando Rafael Reis de Oliveiras, natural de Panambi, Rio Grande do Sul, e está no campo de Francisco Beltrão, Paraná. A todos vocês, boa noite e sejam bem-vindos. Nesse momento, eu quero convidar o pastor Elmer Mendes Barbosa para fazer a declaração de abertura. Paz do Senhor a todos. Eu declaro aberto esta cerimônia de formatura do curso Bacharel em Teologia do Seminário Evangélico Avivamento Bíblico, ano 2021. Vamos, nesse momento, fazer uma oração. Pai Celestial, nós te louvamos e te adoramos por tudo que tu és. Nós queremos agradecer e engrandecer o teu nome santo. Seja engrandecido, seja adorado para todo sempre. Obrigado por essa turma, pelos formandos. E nós rendemos ao Senhor, Deus, toda honra e toda glória. Seja engrandecido e adorado para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Nós vamos, nesse momento, a execução do hino nacional brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado
Amém. Glória a Deus. Queridos, nesse momento eu quero convidar o pastor Fábio Oliveira, diretor acadêmico, para trazer uma palavra a vocês. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. É um motivo de grande alegria estarmos aqui nesta noite para podermos nos alegrar juntos, né, com esta etapa vencida na vida de cada um de vocês formandos. Eu quero ler um versículo das Escrituras Sagradas para refletir aqui um texto de alegria por esta etapa da vida de vocês. Eu quero ler um texto que se encontra no livro de Josué, capítulo 1, o versículo 9, e quero, neste momento, a partir dele, ver com vocês esse texto, né, pensar esse texto, né, e relacionar ele com este momento da vida de vocês. O texto de Josué 1:9 diz assim: Ora, não te ordenei eu, ser forte e corajoso, não temas, e não te aproves, e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, estar contigo por onde quer que andares. Josué, queridos, ele recebeu uma ordem, uma missão e uma ordem da parte de Deus, e em meio aos grandes desafios no desenvolvimento desta missão, no cumprimento desta missão, Josué encontrou muitas barreiras, muitas adversidades, mas foi graciosamente sustentado por Deus a ponto de persistir na vocação de conduzir e cuidar do povo. Vocês formandos aceitaram uma árdua tarefa, a de aperfeiçoar a vocação por meio dos estudos. Neste processo, e assim como Josué, vocês receberam uma ordem de Deus. E caminhar em direção a esse propósito foi o que deu sentido e significado ao percurso de vocês, creio eu. Persistir era necessário, mesmo sabendo que o caminho era e se tornaria cada vez mais desafiador, e mesmo com as pedras e os espinhos encontrados no percurso, machucando bastante, vocês persistiram. Em frente a tudo, com certeza abalados e talvez sem força, pensaram meios para não renunciar aos objetivos traçados lá no princípio da caminhada. E digo, foi uma das decisões mais sábias de cada um que nesta noite se forma. Persistir é sempre a melhor decisão, e vocês nos ensinam isso nesta noite. Vocês nos deixam uma lição, a de que se existe condições em persistir, persista com seriedade e comprometimento com a vida e o propósito traçado. E se não existe aos nossos olhos naturais tais condições, busque ou crie, mas sempre persista. Vocês nos ensinaram esta lição. O que fazer em frente aos obstáculos? Acredito que vocês, ao encontrá-los, lembraram que tudo iniciou com algo, um objetivo, um propósito de vida e uma ordem de Deus, acima de tudo. E com esta certeza em mente, independente dos obstáculos encontrados, vocês persistiram. Avançaram, foram fortes e corajosos, assim como Josué, assim como a ordem de Deus para Josué, e estão aqui nesta noite. Persistir é uma grande virtude, vocês receberam força de Deus e se tornaram virtuosos também neste aspecto. Persistir foi a decisão de vocês e por isso estão aqui. E desafio a vocês a continuarem persistindo em direção aos muitos outros projetos e ordem de Deus para as vossas vidas. Persista, sempre persista, e parabéns a todos pela persistência.
Que Deus abençoe vocês. Amém. Eu quero, nesse momento, convidar o Leonardo Henrique, que será o orador da turma nesse momento. Caríssimos professores, preceptores, membros do Conselho Geral da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, diretoria do Seminário Evangélico Avivamento Bíblico, pastores, missionárias conectados, colegas da turma de bacharel em Teologia 2018, amados pais, familiares e amigos, boa noite. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Gratia. Gostaria hoje de falar sobre a gratidão. A gratidão é um sentimento aprazível. A palavra gratidão tem origem no termo no latim gratus, que pode ser traduzida como agradecido ou grato. Também deriva de gratia, que significa graça. Acredito que a palavra que melhor represente, então, o sentimento de todos os alunos durante esses 3 anos do curso de bacharel em teologia seja a gratidão. Gostaria de representá-los neste momento. A palavra é gratidão e vejo pelo menos 3 motivos para isso. Em primeiro lugar, somos gratos por concluir mais uma etapa de nossas vidas. Esta é apenas uma das vitórias que estão por vir. O apóstolo Paulo fala sobre a gratia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 18, aonde declara: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A palavra grega utilizada por Paulo é eucaristel, que significa agradecer. O agradecer, neste contexto bíblico, está ligado ao reconhecimento da graça de Deus, compreendendo como ela é boa. Literalmente, eucaristel é grato pela boa graça de Deus. Estamos convictos que se não estivéssemos a graça de Deus, não estaríamos reunidos aqui hoje. Gratos somos, pois o Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou. O Senhor é o motivo de concluirmos mais uma etapa de nossas vidas. Por isso, somos gratos pela graça de Deus. Além do Senhor ter cuidado de cada um de nós, tivemos intercessores, irmãos e irmãs de nossas cidades que intercederam e cuidaram de cada um de nós de longe. Somos gratos pelo apoio de nossa igreja local, acreditando em nosso ministério e o cuidado de nossas famílias. Sem o apoio de cada uma dessas pessoas, não chegaríamos até aqui. Graças a Deus, Ele nos sustentou. Em segundo lugar, somos gratos por aprendermos. O seminário interno é um desafio. E que desafio é? O desafio da saudade, da distância, da ausência familiar, da ausência dos amigos, do novo ambiente, da vivência coletiva, dos nãos, dos horários, da rotina, das finanças e das responsabilidades. O seminário interno realmente é o local onde o filho chora e a mãe não vê. Cada minuto vivenciado no seminário tem tons de intensidade, profundidade e transformação. Entretanto, o que os desafios nos trazem é o aprendizado. O aprendizado é um processo pelo qual as competências, habilidades, conhecimentos, comportamentos ou valores são adquiridos ou modificados como resultado de estudo, experiência, formação, raciocínio e observação. Aprendemos com todas as disciplinas e professores. Aprendemos com as risadas, brincadeiras, sorrisos e lágrimas vivenciados com todos os envolvidos no nosso processo de formação. Aprendemos quando tivemos que tomar mais uma xícara de café somente para nos preparar para mais uma prova e entregar mais um trabalho. E quantas xícaras foram? Aprendemos quando nos esforçamos para fazer a prova de hebraico, de grego e os trabalhos de exegese. Aprendemos quando tivemos que levantar às 5 horas da manhã só para concluir mais um trabalho, mais uma pesquisa de homilética. Aprendemos com cada deão, cada deoa, brincadeira, deã. Aprendemos muito sobre a palavra no período de devocional coletivo, nos individuais, nos jejuns e períodos de oração. Aprendemos quando trabalhamos, seja na limpeza ou na construção do seminário.
no barranco ou na cozinha. Aprendemos a parte teórica durante as ministrações das aulas e também na parte prática, servindo as igrejas locais que nos acolheram de forma amorosa. Aprendemos com cada irmão que nos acolheu e nos abençoou. Aprendemos a amar e perdoar os nossos irmãos. Aprendemos a importância de uma boa teologia. Aprendemos a chorar e continuar de fé. Alguns até aprenderam a cuidar de uma casa, cozinhar, lavar e passar. Já outros não. Aprendemos a dizer não ao conforto. Aprendemos a viver na dependência de Deus. E como disse, cada minuto no seminário teve tons de intensidade, profundidade e transformação. É impossível chegar e sair da mesma forma. E o nosso aprendizado apenas começou. É o início de uma longa jornada. Aprendemos muito no seminário e aprenderemos mais agora no ministério integral, servindo a Jesus. Em terceiro lugar, somos gratos por servir. O serviço é parte essencial do ministério, servir a todos. A própria Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 11, diz que o maior entre vocês deverá ser servo. A palavra servo, neste contexto bíblico, vem do grego diakonos. Geralmente, diakonos é utilizado com o sentido de servo ou ministro. Essa palavra é composta por dia, que é completamente, e konis, poeira, propriamente. Então, essa palavra é levantar completamente a poeira, movendo-se com pressa e assim ministrar. O sentido de servo como ministro no Novo Testamento geralmente se refere ao Senhor inspirando seus servos a realizar seu plano para seu povo, ou seja, como seu ministro. É o serviço realizado em uma igreja local. Somos servos de Cristo. Durante esses 3 anos no seminário, tivemos a graça de Deus nos sustentando no serviço prestado às igrejas locais que nos receberam. Gostaria de destacar aqui os irmãos da igreja do seminário, do campo de Casa Verde e Presidente Prudente. Servimos a Deus e ao próximo através dos nossos dons. Trabalhamos arduamente e graças a Deus por isso. O ato de servir é incrível. Tivemos o privilégio de servir ministrando a palavra. Me lembro bem das horas gastas em oração e estudo, apenas para fazer mais um sermão. Fizemos análises lexicográficas, estudos do contexto histórico, buscamos compreender a palavra de Deus em suas línguas originais e tomamos mais café. E quando íamos pregar, alguns tremiam, outros ficavam nervosos. Mas mesmo em um turbilhão de sentimentos e emoções, pregamos a palavra, servimos a igreja. Somos gratos pelo serviço. Somos gratos pelos irmãos que nos amaram e nos acolheram. Tivemos a oportunidade de servir com ministros experientes e quantas lições aprendemos? Muitas. A prática de todo o conhecimento teológico adquirido durante a semana, colocado de forma prática, servindo às igrejas, servindo aos irmãos. O serviço nos edifica. O serviço nos molda. Devemos servir a igreja com toda dedicação e empenho. Que o Senhor confie a nós esferas maiores para servir a todos com excelência e dedicação. Gratos somos a Deus por tudo, pelo privilégio de servir. Amém. O que dizer dessa turma, né? Tive o privilégio de ser professor de grego, não é, Léo? Amém. Fico feliz, né, pela formação de vocês. Gratos a Deus por tê-los passado pela minha vida esse tempo de estudo aqui. Nesse momento, eu quero convidar o paraninfo da turma, o pastor Elmer Mendes Barbosa, que ministrará a palavra a todos. Amém. Paz do Senhor mais uma vez a todos. E que alegria, né, que honra para mim ser o paraninfo dessa turma. Pessoas que a gente tem um carinho tão especial por eles. E poder falar a vocês como paraninfo dessa turma. Quero iniciar parabenizando
Parabéns a todos vocês pela conclusão. Tão importante quanto começar, é importante concluir. E eu fico feliz porque vocês iniciaram e concluíram com êxito, com sucesso, esse curso. Então, parabéns a todos vocês pela persistência, pela perseverança tão importante para o ministério. Eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Efésios, capítulo 3. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês. Pois, segundo uma revelação me foi dada a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como foi revelado aos seus santos apóstolos pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante de seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus, com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Então, nós temos aqui um texto, até esse versículo aqui é suficiente, o versículo 13, falando sobre a vocação do apóstolo Paulo entre os gentios. Quero caminhar um pouquinho mais adiante, ainda continuando falando sobre vocação, ainda em Efésios. Um pouco mais adiante, no capítulo 4, ele diz assim: por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de uma maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo isso para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para o qual vocês foram chamados. Então, o que eu gostaria de falar com vocês, essa mensagem tão específica aos nossos queridos formandos e familiares, amigos que nos acompanham, sobre a vocação, sobre o chamado. Esse é um tema de grande importância e relevância para o ministério,
E o apóstolo Paulo, ele dedica aqui boa parte do livro que ele escreveu aos irmãos que estavam lá na cidade de Éfeso para falar sobre vocação. Primeiro ele fala da sua própria vocação, né? A vocação entre os gentios. E ele fala um pouco que mesmo estando prisioneiro, olha, por esta razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Ou seja, um homem que dedicou os últimos momentos da sua vida, porque já estava prisioneiro e sentenciado, a algumas cartas que o apóstolo Paulo escreve, que são conhecidas como cartas da prisão. Efésios é uma destas cartas. E ele que dedicou, então, os últimos momentos da sua vida para escrever, orientar, ou seja, para ainda assim exercer o seu ministério. Geralmente, alguém em uma situação como essa, talvez, né, a última coisa que pensaria, talvez seria exercer ministério. Preso? Como que eu vou exercer o meu ministério em uma cadeia? Como que eu vou exercer o meu ministério, a minha vocação, em uma prisão? Se perguntasse para muitos cristãos hoje, se você tivesse apenas alguns dias de vida, o que você faria? Muitos cristãos talvez fariam uma lista de coisas, de viagens, de algum tipo de comida que ele gostaria de comer antes de morrer, um lugar que ele gostaria de conhecer. Porém, o apóstolo Paulo, sabendo que ia morrer, já condenado à morte em uma prisão, decidiu escrever para a igreja, decidiu exercer o seu ministério. Não há tempo, não há lugar, não há idade. Toda hora é hora de cumprir a sua vocação, cumprir o chamado que Deus tem com você, cumprir o propósito para o qual Deus te chamou. Você pode estar em um lugar muito chique, né? Um lugar muito legal, mas você pode estar em uma situação muito difícil e mesmo assim esse é o tempo, esse é o momento de cumprir a sua vocação. E o apóstolo Paulo, ele faz questão de dizer isso, mesmo estando em uma cadeia, mesmo estando preso, por amor de vocês, os gentios, eu vou cumprir a minha vocação. Eu vou cumprir o meu chamado. E ele, então, se empenha nisso, em cumprir a sua vocação, em cumprir o seu chamado, mesmo estando em prisão. Então, esta é a primeira reflexão que eu deixaria para vocês, né? Como vocês me escolheram como o paraninfo, o mensageiro para esta formatura, eu me sinto de fato honrado. Mas eu vou me sentir muito mais honrado se vocês estiverem decididos a cumprir a sua vocação, custe o que custar, haja o que houver, esteja aonde estiver. Cumpra com o propósito que Deus te chamou a sua vocação. Com certeza, não a minha alegria, mas a alegria de Deus, que é mais importante. O Senhor vai se alegrar através da sua vida, porque você está cumprindo os propósitos do Senhor Deus para a sua vida. Enfrente o que enfrentar. Pode vir, haja o que houver, que você tenha isso por muito certo, que você tenha isso muito consciente, que você vai cumprir o seu chamado, você vai cumprir a sua vocação. E você vai até o fim, também, de acordo com, inclusive, com o exemplo do apóstolo Paulo também, que foi até o fim e cumpriu a sua vocação. Outra questão que eu chamo a atenção sua é o que o apóstolo Paulo agora diz sobre, ele também fala novamente, né? Eu, prisioneiro. Veja, tanto no capítulo 3 e no 4, ele faz questão de dizer. Capítulo 3, versículo 1, ele diz: por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo. E no capítulo 4, como é que ele começa falando? Por isso eu, o prisioneiro no Senhor. Ele faz questão de enfatizar isso.
Aí o que ele diz? Mesmo estando preso, ele tem um pedido para fazer. E o pedido é: peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. E aí nós podemos nos perguntar assim: qual é a maneira digna da vocação? Alguém sabe dizer aí? Qual é a maneira digna? Como eu ando dignamente na minha vocação? Você poderia perguntar isso. A resposta está aqui no versículo 2. Humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque há apenas um corpo, um só Espírito, assim como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. É desta maneira, é assim que se anda de uma maneira digna da vocação. Há uma dignidade nessa vocação que Deus te chamou. E você deve se comportar com tal dignidade. E se comporta com tal dignidade sendo humilde. Quem é o humilde? O humilde é aquele que reconhece quem ele é, as suas fraquezas, as suas debilidades, a sua dependência. O humilde é alguém que reconhece a sua dependência diante de Deus. Sempre entendendo, humildade é isso, que você foi chamado para servir e não para ser servido. Humildade tem a ver com isso. E mansidão, viver da maneira digna da qual você foi chamado. Além de humildade, é preciso ter mansidão. O que é a mansidão? É quando você demonstra graça diante de Deus, é quando você demonstra esta humildade, esse comportamento de alguém que é agradecido. Ou seja, contra a mansidão seria o soberbo, seria o arrogante, aquela pessoa que não vê o poder de Deus agindo graciosamente na vida dele. É por isso que nós temos que ser mansos, ou seja, nós precisamos ter essa consciência de Deus que age por intermédio de nós. E a longanimidade, que é a paciência, especialmente com as dificuldades dos outros. Às vezes nós não temos muita paciência com o outro, né? É por isso que nós precisamos no ministério da longanimidade, porque você vai sempre ter que ter paciência relacionado ao seu próximo, às outras pessoas que estão também servindo a Deus juntamente com você. Em resumo, nós podemos dizer que estas são as mesmas atitudes que estão apresentadas lá em Filipenses, as mesmas atitudes que teve o Cristo, o Senhor. Ou seja, quando Paulo diz em Filipenses que deve haver o mesmo sentimento em nós, o mesmo sentimento que teve Cristo, nós também devemos ter. Em resumo, é isso, é humildade, é mansidão, é longanimidade, até mesmo porque o grande exemplo ministerial para nós é Jesus. Não se afaste de Jesus, porque você foi chamado para servir a Deus e servir ao próximo. Então, ande, se comporte, tenha um comportamento de alguém que se comporta como alguém que é digno da sua vocação. Porque quem te chamou é que te capacitou. O seminário foi apenas uma ferramenta de Deus. O seminário, ele não descobre vocacionados. É Deus quem dá a vocação, é Deus quem descobre os vocacionados, e o seminário é apenas uma ferramenta, um instrumento de Deus para o aperfeiçoamento do vocacionado.
e você passou por esse tempo aqui de aprendizado. Foi muito bom ter você aqui nesse tempo. Que maravilha poder fazer amizade contigo, compartilhar o ministério contigo, caminhar contigo, orar, cantar, participar dos cultos, das aulas, dos devocionais, das escalas. Foi muito bom. Agora, prossiga, porque você vai agora um passo adiante. Prossiga. Nós temos muitas alegrias relacionadas a você aqui, como aluno deste curso. Pode ser do seminário interno, pode ser do seminário externo. Nós temos muitas alegrias relacionadas a você, como aluno desta instituição. Daqui em diante, que o seminário seja esse lembrete bom do aprendizado, da comunhão, do crescimento e também das raízes que fortaleceram o seu ministério, para que você caminhe de uma forma digna da sua vocação. Que Deus te abençoe. Parabéns mais uma vez a todos os nossos formandos, parabéns ao Rafael, parabéns ao Luiz, ao Leonardo, a Laís, ao Antônio. Vocês são bênçãos de Deus, continue sendo bênção, continue frutificando aonde vocês estão plantados, porque foi para isso que Deus chamou cada um de vocês. Que Deus o abençoe, esta é a minha palavra e gratidão a Deus pela sua vida. Amém. Quero, nesse momento, convidar a formanda Laís Vitória para fazer homenagem aos professores. Amém. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Nesse momento, eu, Laís Vitória, em nome de toda a nossa classe, gostaria de homenagear aos professores que estiveram conosco durante esses 3 anos de seminário. Nós somos gratos por cada ensinamento que nos passaram, pelas dúvidas que foram sanadas com sabedoria, correções indispensáveis para o nosso crescimento, pelas palavras de ânimo, de incentivo, pelas verdades que nos abriram os olhos e muito mais. Porém, além de muitos ensinamentos teóricos, a prática do ministério de cada um de vocês foi o que fez com que nós olhássemos o ministério com grande paixão. Homens e mulheres que se dedicaram totalmente ao Senhor, respondendo ao chamado dele para servir, foram e são grandes exemplos para nós. Que Deus continue usando a cada um de vocês para o crescimento de outros que ainda virão. Nosso muito obrigado. Amém. Nesse momento, quero convidar o aluno Antônio Oliveira para fazer o juramento com os demais formandos. Olá, boa noite, graça e paz a todos. Amém? Eu convido aí todos os formandos a repetirem comigo o nosso juramento, que diz assim: eu vocês estão com o microfone fechado. Eu prometo a empenhar e dedicar-me a fazer o bom uso do aprendizado, adquirido no processo de estudo, do curso de teologia, oferecido pelo Seminário Evangélico Avivamento Bíblico, de forma responsável,
de forma responsável e comprometida com esta igreja, e comprometida com esta igreja e com a sociedade, e com a sociedade, considerando a história, a realidade social a realidade e de fé que pedem respostas, em suas muitas realidades. Disponho-me a ser um instrumento de fé e um cidadão comprometido com os problemas que assolam as pessoas e a sociedade, buscando e cooperando a fim de que uma sociedade mais justa e espiritual conforme nos ensina as Escrituras Sagradas. Obrigado. Quero convidar o pastor Fábio Oliveira, diretor acadêmico do Seminário Evangélico Avivamento Bíblico. Glória a Deus. Após o juramento, então, feito aí por vocês, eu, pastor Fábio Oliveira de Santo Júnior, diretor acadêmico do Seminário Evangélico Avivamento Bíblico, a fim de que possam usufruir dos direitos e prerrogativas inerentes ao título, peço que todos os formandos, neste momento, coloquem o capelo. E se apropriem aí do canudo. Glória a Deus. Feito isto, e diante do juramento em que vocês aqui fizeram para a igreja e para a sociedade, e em nome desta instituição, eu vos confiro o título de bacharéis em teologia. Parabéns a todos vocês e que Deus continue dando-vos a graça dele, em nome de Jesus. Pastor Renato. Parabéns, meus queridos. Conquistaram uma etapa do vosso ministério. Queridos, chegamos ao final dessa cerimônia. Convido a todos a fechar os vossos olhos. Nós vamos orar encerrando essa cerimônia de formatura. Novamente, ratifico aqui o parabéns a todos, tanto os que estudaram aqui interno como externo. Isso é fruto do trabalho de vocês. Amém? Feche os olhos e oremos. Pai, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por este dia, ao qual teus filhos esperaram grandemente, com alegria no coração, Pai, entusiasmo por essa colação, Senhor. Ó Deus, que o Senhor continue a abençoá-los nos seus
trabalhos, os seus ministérios, ó Pai, dando frutos dignos, ó Pai, a Ti. Que o Teu nome seja glorificado através da vida de cada um, Senhor. Porque para nós, Senhor, eles já frutificaram a amizade, o amor no nosso coração, Pai, como equipe do seminário, diretoria do seminário, Senhor, pela alegria que transmitiram e pela presença deles, ó Pai. Que essa alegria, esse amor que eles transmitiram a nós, possa ser transmitido a cada pessoa que passar pela vida dos Teus filhos. Pai, que o Senhor possa usá-los como canal de bênção. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos, Te damos graças por esse momento, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Está encerrada essa cerimônia realizada pelo seminário. Tchau a todos. Sejam bênção onde vocês estiverem. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Parabéns, amigos. Pode jogar o café. Aqui daqui. Os coraçãozinhos. Tchau.